A gente vai falar agora com o Ricardo Vilches, que nos traz informações sobre o encontro de um corpo no litoral do estado. E pode ser de um dos maiores mistérios que a polícia tem pela frente. E aí, Vilches, o que você conseguiu levantar de informações sobre esse caso? Essa história você lembra, Furlan? Eu aposto que o pessoal de casa também. Nós estamos falando da Sandra Mara, que lá em dezembro do ano passado nós trouxemos a história dela. Sandra Mara era uma mulher que trabalhava numa confeitaria em Matinhos e que ia de bicicleta para a casa dela, que morava no Pontal do Paraná. Um belo dia as amigas sentiram falta dela, começaram a ligar para o namorado dela e o namorado começou a dar aquela migué para essas amigas. Foram aí que essas amigas decidiram levar o caso para a polícia e aí o caso, que era tratado como um desaparecimento, acabou crescendo, virou um caso de feminicídio e ontem veio a descoberta. Uma ossada de uma pessoa, possivelmente de uma pessoa, uma mulher, o feminino, foi encontrado muito próximo à casa da Sandra Mara. Aí o pessoal de casa vai perguntar, mas pera lá, Ricardo, o Balanço Geral noticiou um monte de vezes. Aquelas buscas que fizeram nas matas, os bombeiros, o Ghost, também voluntários. Como que acharam o corpo dela agora, a 40, 50 metros da casa dela? Como foi isso? Nós vamos contar essa história, Furlan, a partir de agora, de uma reportagem que nós preparamos. Dá uma olhadinha aí. Essas imagens foram feitas algumas horas depois da perícia ter recolhido a ossada. Estava na areia, revirada. Nem foi preciso fazer um buraco profundo para tirar de dentro. Essa peça de roupa e também esse par de sapatos estavam juntos. Um detalhe chamou a atenção de quem passou por aqui. Esse pedreiro ajudou na identificação. O vigilante que faz a ronda da rua aqui, nossa, que cuida dos patrimônios aqui, né? Aí ele foi fazer a ronda atrás da minha casa ali, e aí ele observou uma roda de bicicleta aparecendo, ele me chamou, falou, essa roda de bicicleta aqui, Emerson. Daí a gente foi olhar, aí ele puxou um pouco para fora assim para ver, e aí ele falou, cara, vou acionar a polícia, né, porque deve ser uma bicicleta roubada, alguma coisa assim. Aí foi quando ele ligou para o chefe dele, ligou para a polícia militar. O pessoal da polícia militar vieram e o policial puxou a bicicleta para fora e daí que constataram que eu acho que era dessa mulher que sumiu. Começou a vir polícia civil, polícia científica, e vieram com os aparelhos, vieram mexer no terreno com a máquina e acharam o corpo da mulher. Aqui é a areia revirada, onde foi o achado. E o que nós vamos mostrar para vocês, o mais incrível dessa história toda, é onde a Sandra Mara morava, bem pertinho daqui. Quer ver? Tá vendo aquela casa azul ali no fundo? 40, 50 metros daqui? Pois então, era onde ela morava. Onde a ossada foi encontrada, havia uma mata. Ao lado, uma casa foi construída. Em frente, já há um lote cercado de muro de tijolo. O que sobrou da vegetação nativa ainda ficou por aqui. Raízes de árvores enormes e inúmeros troncos. Essa é uma região ainda não regulamentada pela prefeitura para moradias. Na época que estava aí os matos, não tinha condições de achar. Estava muito grande, fizeram a caminhada, a busca, mas não tinha condições. Daí foi que falaram que quando fizesse construção, daí poderia achar alguma coisa. E dito e feito. E bem do lado da casa da senhora. Ah, esse que é meu medo. É. Fazer o quê, né? A vida é assim, né? O povo faz as maldades deles, né? E a gente, né, acaba ficando com esse pressentimento ruim. Na época, inúmeras buscas foram realizadas pelo corpo, por bombeiros e também por voluntários. E todas elas se concentraram na região de mata e mangue, atrás da casa. Relatos de vizinhos e imagens de câmera de segurança indicaram esse caminho. Sandra Mara foi gravada saindo do trabalho de bicicleta, uma confeitaria em Matinhos. Era 13 de dezembro do ano passado, mas ela nunca mais foi vista em Pontal. Amigas denunciaram o desaparecimento, enquanto o namorado dava versões mentirosas do paradeiro dela. Ora estava na casa de amigas, ora estava na casa de parentes. Pegar e avisar que tá saindo, que vai para algum lugar, vai ficar uns dias fora. Aí daí a gente pega, fica preocupado, se a gente, né, igual você, fica preocupado aí que ela sumiu, mas talvez tá na casa de alguém e não dá notícia, né?
a mensagem vai, mas ela não responde. É complicado essas coisas. Tá louco? Veio de avisar, né? Testemunhas surgiram e informaram para a polícia situações consideradas suspeitas. Chegou era de tarde, isso. E ele chegou que hora? Chegou mais tarde, ela passou, eu não tava em casa, tinha desligado na batina na hora. Ela passou, aí quando eu cheguei ele passou também. Acho que era umas 4h30, 5h por aí que eu cheguei em casa, mais ou menos isso daí, que eu vi os dois passando de bola. A testemunha afirmou que à noite o silêncio na região predomina e por isso conseguiu ouvir detalhes a uma distância de quase 100 metros. Eu escutei puxando a gaveta, entendeu? Aí ela meio que deu um grito, veio lá e falou que tinha tirado uma facada nela. Ela tava pedindo socorro, entendeu? Até então ela começou a pedir chamar o SAMU 24 horas pra vir buscar ela. E como que o senhor escutou e como é que ela falava? Consegue repetir pra mim? Ela gritava, me ajuda, você me matou, cara. Aí uma facada que você me deu. E depois desses gritos? Não tem mais nada, né? E deu umas murmuras, sabe, assim, tipo, como se estivesse afogando e retorce tudo. Depois do silêncio, a testemunha informou ter visto algo. Segundo ele, era Aleandro saindo de casa. Eu vi ele saindo desse casa com a moto, sem nada na moto. Ele foi até numa curvinha na rua, virou, ficou um tempinho ali, voltou de novo. Aí pegou um tapete lá no escudo lá e veio. Pegou a moto, fez o meu trajeto de novo, veio, entrou nessa ruazinha ali, ficou ali ali, não saiu mais. Ele tava com um tapete, mas segurando? Não, enrolado na moto. Na moto? Quando Sandra Mara era dada como desaparecida, encontramos o namorado dela. Mas ele evitou dar entrevista e fugiu para não ser gravado. Dias depois, Aleandro teve a prisão decretada, quando já era um suspeito. Ele permanece preso e agora é réu na justiça por feminicídio e ocultação de cadáver. Enquanto ainda estávamos no local do achado da ossada, uma equipe da Polícia Civil de Pontal chegou. O delegado estava junto, mas preferiu não gravar entrevista. Ele confirmou que é grande a possibilidade da ossada ser de uma pessoa e que o tamanho da pelvis, a bacia, pode indicar uma ossada feminina. Mas somente a polícia científica poderá confirmar essa suspeita. Para Aleandro, o namorado, nada irá mudar. Ele continuará réu respondendo pelos mesmos crimes. Para a família de Sandra Mara, tudo muda. O conforto de saber que ela poderá finalmente ser enterrada é um alívio. Durante os últimos 9 meses, tanto familiares quanto voluntários empreenderam uma busca ativa pelo paradeiro da senhora Sandra Mara. E agora localizamos tanto a bicicleta que Sandra utilizou no seu último dia de vida, quanto um corpo já em estágio avançado de decomposição em uma área de invasão muito próxima da residência. No entanto, por cautela, a família decide aguardar que as autoridades competentes identifiquem o corpo para, em seguida, se manifestar publicamente. Portanto, a expectativa agora é saber se, de fato, quando a justiça irá marcar o julgamento de Aleandro pelo crime de feminicídio. E, claro, estamos no aguardo dessa confirmação da Polícia Científica de Paranaguá sobre a possibilidade dessa ossada ser de fato da Sandra Mara. E aí vem uma curiosidade, né? Que envolve ali justamente as características dessa ossada. Trata-se de uma ossada humana. Isso já foi verificada a olho nu ali pelos próprios peritos. E tem uma curiosidade, que é esse tamanho que nós relatamos na reportagem da pelvis, do tamanho da bacia desse corpo, que se trata de fato de um corpo feminino, porque tem essa característica. Normalmente a ossada de um homem ela é mais reta, enquanto que da mulher ela é mais larga. E tem essa característica, por isso essa suspeita enorme de ser também uma ossada feminina e de ser a Sandra Mara pela localidade. E aí vem essa curiosidade, né, Furlan? Quando eu cheguei ontem lá para fazer essa reportagem, eu vi o local onde foi encontrada essa ossada, eu falei, meu Deus do céu, quantas e quantas vezes nós passamos com o carro da RIC TV aqui, como é que a gente não viu isso? E aí vem aquela história, onde ontem foi encontrada a ossada, era vegetação nativa. E eu ainda até perguntava para os vizinhos, sabe, Furlan, mas vem cá, um corpo cheira mal, isso fede uma barbaridade. E aí os moradores falavam, mas veja só,
Isso aqui é uma área de mangue. E mangue fede uma barbaridade. Então mesmo os moradores que estavam acostumados àquela região e que viram toda essa mudança do cenário ali nos últimos 9 meses, eles não conseguiram identificar pelo cheiro o que estava naquela região. O mau cheiro é verificado, mas essas pessoas já se acostumaram com a decomposição de vegetação e de outros animais mortos ali por ser uma região de mangue, vegetação, e nem se deram conta de que naquela região poderia ter ali um corpo humano. Uma região, repito, que nunca foi vasculhada pelos bombeiros. Porque os bombeiros sempre foram indicados, com base nos relatos das testemunhas, que vá fazer a busca atrás da casa da Sandra Mara. E nunca ninguém fez buscas antes de chegar na casa da Sandra Mara. 40 metros, Furlan, praticamente ao lado. Olha, Vilches, obrigado aí por tudo isso que você está trazendo pra gente, que tudo indica que vai colocar um ponto final nesse mistério.